Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 20 de março, a Santa Igreja celebra São João Nepomuceno. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 20 de março os santos. Comemoração de Santo Arquipo, companheiro do apóstolo São Paulo, que o menciona nas suas epístolas a Filémon e aos Colossenses. Data da morte incerta. Em Antioquia, na Síria, atualmente na Turquia, os santos Paulo, Cirilo e outro, mártires. Data da morte incerta. Em Metz, na Gália Bélgica, hoje na França, Santo Urbício, bispo. Morte no ano 450. Em Braga, cidade da Galécia, hoje em Portugal, São Martinho, bispo, oriundo da Panônia, na atual Hungria. A sua memória celebra-se em Portugal, juntamente com a dos santos bispos Frutuoso e Geraldo, no dia 5 de dezembro. Morte no ano 579. Na ilha de Farne, na Nortúmbria, na atual Inglaterra, o passamento de São Coterto, bispo de Lindisfarne, que no seu ministério pastoral resplandeceu pela mesma diligência anteriormente demonstrada no mosteiro e no ermo, e conseguiu conciliar pacificamente a austeridade e modo de viver dos celtas com os costumes romanos. Morte no ano 687. No mosteiro de Fontenelle, na Neustria, atualmente na França, a deposição de São Wulfrano, que, sendo monge, foi eleito bispo de Sens e se dedicou a levar ao povo dos frisões a mensagem evangélica. Finalmente, regressou ao mosteiro de Fontenelle, onde morreu em paz. Morte no ano 700. Comemoração de São Nicetas, bispo de Apolônia, na Macedônia, que foi exilado pelo imperador Leão o Armênio por defender o culto das sagradas imagens. Morte no ano 733. Na Laura de São Sabas, na Palestina, a paixão dos santos 20 monges, que durante a incursão dos sarracenos morreram sufocados pelo fumo na Igreja da Mãe de Deus. Morte no ano 797. Em Siena, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o beato Ambrósio Sancedone, presbítero da Ordem dos Pregadores, discípulo de Santo Alberto Magno, que,
apesar da sua eminente sabedoria e pregação, procedeu sempre com a maior simplicidade para com todos. Morte no ano 1287. Em Praga, na Boêmia, atualmente na Chequia, São João Nepomuceno, presbítero e mártir, que, pela defesa da Igreja sofreu a persistente perseguição do rei Venceslau IV e, depois de muitos tormentos e atrocidades, foi lançado vivo ao rio Moldávia. Morte no ano 1393. Em Mantua, na Lombardia, região da Itália, o beato Battista Spagnoli, presbítero da Ordem dos Carmelitas, que restabeleceu a paz entre os príncipes e reformou a sua ordem, da qual foi nomeado, contra o seu desejo, superior geral. Morte no ano 1516. Em Florença, na Etrúria, atualmente na Toscana, região da Itália, o beato Hipólito Galantini, que fundou a Irmandade da Doutrina Cristã e trabalhou ardorosamente na formação catequética dos pobres e dos humildes. Morte no ano 1619. Em Ernée, localidade do território de Mayenne, na França, a beata Joana Veron, virgem e mártir, que se entregou ao cuidado das crianças e dos enfermos, e durante a Revolução Francesa, por ter ocultado sacerdotes aos perseguidores, foi morta ao fio da espada. Morte no ano 1794. Em Tarragona, na Espanha, o beato Francisco de Jesus Maria e José, Francisco Palau-Quer, presbítero da Ordem dos Carmelitas Descalços, que no seu ministério suportou graves perseguições, é acusado injustamente, foi mandado para a ilha de Ibiza e aí abandonado a si mesmo durante vários anos. Morte no ano 1872. Em Bilbao, no País Basco, região da Espanha, Santa Maria Josefa do Coração de Jesus, Maria Josefa Sancho de Guerra, virgem, fundadora da Congregação das Irmãs Servas de Jesus, que orientou especialmente para o cuidado dos enfermos e dos pobres. Morte no ano 1912. Em Lviv, na Ucrânia, São José Bielski, bispo, que se dedicou com ardente caridade à edificação dos costumes e à formação doutrinal do clero e do povo e, no tempo da guerra, socorreu por todos os meios os pobres e os necessitados. Morte no ano 1923. Vida de São João Nepomuceno, patrono contra calúnias, alagamentos e da boa confissão. João Nepomuceno, um dos santos nacionais da Boêmia. Era confessor da rainha da Boêmia e negou-se a divulgar os segredos das confissões, tornou-se o primeiro mártir do selo da confissão e um patrono contra calúnias, e, devido à maneira de sua morte, contra alagamentos. João Nepomuceno nasceu na cidade de Nepomuc, em um dos vales da Boêmia, por volta do ano de 1345. Já no ano de 1370 tinha o cargo de notário na Cúria Metropolitana. 9 anos depois, foi ordenado sacerdote nomeado pároco de São Gal. Não obstante os encargos dessa grave função, continuou seus estudos de direito eclesiástico na Universidade de Praga, na qual obteve o bacharelato. Em 1382, o arcebispo o enviou a Pádua, onde se doutorou em direito canônico, em 1387. Voltando logo em seguida a Praga, foi nomeado cônego da Igreja de São Gil, mas ali permaneceu só 2 anos. Em agosto de 1390, tornou-se cônego honorário da Catedral de São Vito e vigário-geral dessa já então ampla e importante arquidiocese. A partir desse momento, a providência o transformou em homem público. Os sermões pregados por São João Nepomuceno produziram notável mudança nos costumes e assim ele foi chamado a desempenhar o cargo de confessor da rainha. Para isso concorreram sua já conhecida virtude e a segurança doutrinária por ele tantas vezes demonstrada no púlpito. Se, no entanto, a piedosa rainha colocava-se docilmente sob a direção espiritual de tão virtuoso sacerdote, o mesmo não se passava com o rei. Além do rei ser dado a violentos acessos de fúria, foi ele tomado por uma infundada desconfiança em relação à fidelidade de sua esposa. Como nada encontrasse para comprovar essa dúvida, mas seu coração mesquinho continuasse apegado a essa fantasiosa ideia, mandou trazer o confessor à sua presença e exigiu-lhe contar em detalhes o que no confessionário lhe confidenciava a rainha. Espantado pela infundada desconfiança, e muito mais pelo inaudito pedido, João Nepomuceno com firmeza o recusou,
afirmando categoricamente o princípio da inviolabilidade do segredo da confissão, o mesmo até hoje mantido pela Santa Igreja. O que é dito dentro das santas paredes do confessionário é o mais estrito dos segredos. As palavras pelo penitente declinadas ante o sacerdote, sendo a matéria para a absolvição da alma pecadora, ali mesmo morrem. Disso tudo, somente Deus é testemunha, e o sacerdote que algo disso revelasse a um terceiro cometeria um dos mais abomináveis sacrilégios, contra o qual se levantaria imediatamente terrível excomunhão. A nada disso, porém, deu ouvidos o ímpio rei. Cego de furor, mandou brutalmente torturar o fiel confessor. Suportando sofrimentos terríveis, João Nepomuceno manteve-se irredutível e isso só aumentou a fúria do cruel soberano. Por fim, vendo que nada conseguiria tirar de um homem tão firme e compenetrado de sua fé, mandou os esbirros amarrarem-no e atirarem-no de uma das pontes de Praga. Assim, o intrépido sacerdote entregou sua alma a Deus, perecendo afogado nas águas do rio Moldava. Era a noite de 20 de março de 1393. Uma controvérsia histórica. A trágica morte de um personagem tão conhecido e estimado chocou muitos habitantes da cidade, e o rei, não querendo admitir abertamente a razão pela qual mandara assassinar o padre João Nepomuceno, fez constar ser outra razão de sua atitude. Havia na Boêmia uma grande e prestigiosa abadia, a de Clandrau. Aproveitando o lapso entre a morte do antigo abade e a eleição de um novo, o monarca tencionava suprimi-la, transformando em uma nova sede episcopal, a qual seria entregue a um membro de sua corte. O rei tentou pressionar o vigário-geral para apoiá-lo nessa ação. E como ele a isso se teria oposto violentamente, o rei declarou ser essa oposição suficiente para condená-lo à morte. Embora algumas crônicas oficiais do reino tenham transmitido essa versão, muitas outras referem o verdadeiro motivo. Após ser encontrado, o corpo de João Nepomuceno foi sepultado na própria catedral, onde logo passou a receber do povo as honras devidas a um mártir. Assim, tinha início um forte e saudável movimento de veneração ao sacerdote que morrera em defesa do segredo da confissão. Estes fatos inclusive foram narrados na carta de acusação ao rei, que o arcebispo João Genzenstein apresentou ao Papa Bento IX. Beatificação e canonização. Papa Inocêncio XIII o declarou beato em 1721. Posteriormente, cartas de imperadores, de bispos e de ordens religiosas, às quais se juntavam as das universidades de Viena, Praga e Bratislava, em coro pediam ao soberano pontífice a abertura do processo de canonização, e de fato, este foi iniciado em julho de 1722. Anos depois, em 27 de janeiro de 1725, uma comissão presidida pelo arcebispo de Praga, formada por algumas dignidades eclesiásticas, além de um professor de medicina e 2 cirurgiões, realizou a exumação dos restos mortais do mártir. Na presença dessas autoridades, deu-se um extraordinário acontecimento. O corpo se encontrava naturalmente desfeito pelo tempo, exceto a língua, a qual estava maravilhosamente conservada, ainda que ressequida. Então, diante de todos, começou a refazer-se, apresentando uma cor rósea como se tratasse de alguém vivo. Admirados, os presentes se puseram de joelhos, e este milagre, realizado em circunstâncias tão solenes e com testemunhas tão categorizadas, foi o quarto dos constantes no processo de canonização. E assim, em 19 de março de 1729, na Basílica de São João de Latrão, pelas mãos do Papa Bento XIII, era solenemente elevado à honra dos altares São João Nepomuceno, mártir do segredo da confissão, cuja festa a Igreja comemora no dia 16 de maio. Em seu túmulo foi gravado este epitáfio: Aqui jaz o venerabilíssimo João Nepomuceno, doutor, cônego desta Igreja e confessor da Rainha, ilustre pelos seus milagres, o qual por ter guardado o sigilo sacramental foi cruelmente torturado, e lançado de cima da ponte de Praga, no rio Moldava, por ordem de Venceslau IV, no ano de 1383. Sua imagem, em arte, é usada como símbolo da confissão e em muitas pontes na Europa é usada como proteção. Algumas tradições afirmam que morreu queimado, atado em uma roda e depois atirado de uma ponte no rio Moldau em 20 de março de 1393.
Na noite de sua morte 7 estrelas ficaram rodando acima do local onde foi afogado. Na arte litúrgica da Igreja é mostrado como um agostiniano com uma ponte perto dele, ou com os dedos nos lábios significando silêncio, ou com 7 estrelas sobre sua cabeça, ou com um cadeado em seus lábios. Oremos. Ó glorioso e invicto mártir São João Nepomuceno, comunicai-nos uma centelha das virtudes preservadas e da viva fé, que na coragem enfrentastes as iníquas pretensões humanas e soubestes reservar na humildade e no silêncio o segredo da confissão. Concedei-nos por seu exemplo e intercessão a graça do bom uso de nossa língua e sejamos pelos méritos divinos, enumerados entre os eleitos. Amém.